Olá, olá, bom dia, gente. Estamos começando nossa live de quinta na terça, ou a live de terça, não sei. Estamos começando mais uma live hoje junto no YouTube. Vamos tentar de novo, né? Quem acompanha aqui sabe que eu tenho feito tentativas de modernizar aqui a sistemática, de deixar já salvo no canal do YouTube, e nem sempre tem dado certo. Então, hoje eu estou tentando aqui, eu estou transmitindo para o celular e pelo YouTube. Vamos ver se vai funcionar legal. Então, me contem, né, se o som tá bom, se o... Vendo, eu acho que você está todo mundo me vendo. Mas, enfim, eu vou ter um pouquinho de dificuldade de olhar o chat, né, porque aí é muita informação para mim. Às vezes eu me atrapalho, mas não tem problema. A gente vai trabalhando aqui. O importante é eu falar para vocês desse assunto de hoje, que é um assunto, assim, cabeludo, né? Um assunto cabeludo, porque envolve duas paixões. E acho que, eu não tenho dúvida, os mais apaixonados são os de direito de família, são os familiaristas, né? Mas o povo do direito imobiliário também gosta, né, de uma treta, de uma função. Então, hoje estamos falando do direito de família versus o direito imobiliário, aquelas situações, aquelas. Que situações, do que eu vou falar? Eu vou falar daquelas situações em que o cliente chega para você e diz assim: pois então, é que eu construí uma casa, né? Eu edifiquei na casa da minha sogra e agora a gente se separou. O que a gente faz? Como é que fica essa divisão de bens? E será que eu posso fazer uso capião nessa casa que eu construí lá no terreno da minha sogra? Será que isso é possível? E mais, será que quando eu vou me separar, né, o imóvel já era meu, era um bem particular, será que eu posso simplesmente correr com a mulher do imóvel? Será que é simples assim? Será que isso eu vou fazer por meio do direito de família? Ou será que eu vou precisar da ajuda do direito imobiliário? Quem é que ganha essa luta? Né? Se existisse uma luta, na verdade. Mas é importante a gente tratar disso. Então, vamos lá. Nós está todo mundo me ouvindo, né? Olha só, porque no YouTube também. Beleza. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá? O direito de família é um ramo, o direito imobiliário é outro ramo, e ambos os ramos estão dentro do direito civil, tá? Com a óbvia diferença de que o direito de família vai priorizar a proteção dos envolvidos, né? Vai priorizar a proteção da esposa, do marido, sem dúvida nenhuma, uma proteção extra, digamos assim, dos filhos, né? Das crianças, dos menores envolvidos. Mas o foco ali é realmente a família, a preservação da família, a manutenção da família e a manutenção da vida, preservação da vida, dos direitos de dignidade, dos direitos personalíssimos, né, das pessoas envolvidas. Esse é o ramo do direito de família. O direito imobiliário, ele vai priorizar a propriedade e a posse, né? Ele vai partir do princípio que estamos tratando o seu bem da vida, digamos assim, né? O seu princípio maior vai envolver a propriedade e a posse e os direitos, né? Os valores envolvidos nesses dois ramos, nesses dois bens, né? Nesses dois itens, digamos assim. Então, quando eu tratar do direito de família, eu vou ter um viés de análise. E quando eu tratar do direito imobiliário, eu vou ter outro viés de análise. Quer ver um exemplo bacana? Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de família, né, em que eu trate de uma questão de desocupação de um imóvel. Muitas vezes o cliente fala para o cliente ou o réu, né, não sei, depende do que a gente está defendendo, vai trazer uma situação assim: pois é, mas é que eu moro com a minha mãe que é idosa e ela precisa de cuidados e eu tenho 2 filhos menores, eu não posso não posso desocupar esse imóvel. Para o direito de família,
essas informações de que existem menores, de que existem idosos envolvidos, é fundamental. Ela pode ser, inclusive, o ponto entre você conseguir a desocupação do imóvel ou não. Por outro lado, no direito imobiliário, tanto faz. Despejo é um ótimo exemplo. Você entra com um pedido de despejo e o réu vai lá e diz assim, não, mas eu tenho 2 crianças, eu tenho um bebê e minha filha tem 3 anos. E o juiz concede o liminar. Não tem essa preocupação com as pessoas. Eu não estou dizendo que nunca vai influenciar. Estou dizendo que o foco não é na preocupação, não é a preocupação com as pessoas, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da situação. Então, o ponto é esse, tá? Você precisa entender essa divisão entre o direito de família e o direito imobiliário e o que cada um dos dois busca proteger. Dito isso, você consegue imaginar o que você vai ter de situações e quais serão os caminhos em cada caso. Então, olha só, vamos começar com a construção no terreno da sogra. Quando é que isso dá problema? Quando tem a separação. Eu vou ter problema quando eu construir lá uma big casa, né? Minha sogra lá emprestou o terreno, eu construí uma big casa linda, e aí eu e minha esposa vamos nos separar. Quem é que vai... onde é que vai ser essa briga? Na vara de família, lá no direito de família, o que eu preciso discutir? Quem contribuiu com o quê? Qual era o regime de bens? Era comunhão universal? Era comunhão parcial? Era uma união estável? Era um casamento? Não sei. Isso é o que eu vou discutir lá no direito de família. Mas tem um ponto fundamental aqui do direito imobiliário. Quem que é o dono do terreno? É a sogra. Então, quando houver a discussão, né, no divórcio, quando a sogra ficar do lado da filha ou do filho, que a tendência é essa, né? Quem é que vai pesar? Quem é que vai ter força para dizer, sai daqui que esse terreno é meu? Então, vamos lá. Vamos começar com causo prático, porque o que eu gosto é de prático. Ops, quase que eu derrubo tudo. Vamos falar de prático. Olha só, vamos lá. Hoje o nosso casal vai ser o Pedro e a Roberta. Pedro e a Roberta viviam em união estável, eram casados, não importa muito, mas comunhão parcial, que hoje é o regime legal. Maior parte dos casamentos é comunhão parcial, e quem vive em união estável está em comunhão parcial, a menos que tenha feito uma escritura mudando esse regime. Então, Pedro e Roberta foram viver juntos. A mãe do Pedro tem uma casa maravilhosa, um terrenão fantástico. E ele disse, mas por que vocês não constroem aqui? Olha aí que baita espaço que eu tenho. Constrói aqui. Fiquem aí, fiquem tranquilos, vocês não precisam gastar comprando, né, terreno. Fica aqui. E o Pedro diz, vamos ficar aqui, amor. E a Roberta caiu. Roberta acreditou. Pois então, Roberta acreditou e eles construíram no terreno da mãe do Pedro. Construíram uma casa maravilhosa, né? Piscina, 2 andares, um bom valor ali, casa bacana, até que se separaram. Deu briga, resolveram se separar. E a casa, como é que fica? Então, vamos lá. Do ponto de vista do direito de família, o que eu tenho? Eu tenho a necessidade de dividir os valores que foram colocados nesse imóvel pelos dois, porque comunhão parcial, tudo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento ou da união estável vai ser partilhado igualmente. Não me interessa se o Pedro ganhava R$1 milhão por mês e a Roberta ganhava R$50, vão dividir tudo que os dois conquistaram, construíram onerosamente durante o casamento. Divide, está acabado. Isso é o direito de família atuando. E mais, vamos ter que analisar que a tendência é que Roberta saia de casa e deixe Pedro.
né? Mas e se a Roberta não tiver para onde ir? Será que a gente não vai ter que aí, talvez, uma situação de separação de corpos, né? Enfim, vamos ter que ajustar isso, porque a Roberta, ela precisa de um lugar para morar, para ficar, né? Não falei em filhos, tá? Para não complicar muito. Isso é um ponto. Agora vamos para o direito de imobiliário. De quem é o terreno mesmo? É da mãe do Pedro. Se a mãe do Pedro disse, construam aí. Ai, gente, esse baita espaço, construam aí. E a Roberta caiu nesse truquezinho, nesse golpe, né? O que a mãe do Pedro fez, na verdade, foi emprestar o terreno, né? Ela fez um comodato, porque ela emprestou sem cobrar nada, senão seria um aluguel. Ela emprestou, ela cedeu o terreno para que eles morassem. No comodato, o que existe é que o comodatário ele não pode pedir o que foi gasto para ele morar lá. Primeiro ponto. Bom, mas quando eles edificaram uma casa, vamos combinar que houve ali um investimento alto, né? Beleza. Mas o Código Civil, e aí eu colei os artigos, né? Porque vocês sabem que eu não gravo o número de artigo muito bem. Olha só, o que diz o Código Civil? Artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até prova em contrário. Então, olha só, quando eu olhar para o terreno da mãe do Pedro e olhar a casa que ele construiu, qual é a minha presunção? Quem construiu foi a mãe do Pedro. Essa é a presunção, a primeira, né? A presunção. Eu preciso de prova em contrário. Pois bem, o que mais que eu tenho? Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então é aqui que está o grande ponto. Quando é que a Roberta tem direito aos valores que ela colocou naquela construção? Fora do direito de família. No direito de família, a gente tem a questão do divórcio, da separação, enfim, né, do término ali da união estável. Aqui no direito imobiliário, o que eu tenho eu preciso provar que a Roberta construiu de boa fé. Se eu provar que a Roberta construiu de boa fé, colocar lá as notinhas que ela gastou, ela tem direito a ser indenizada pela construção que ela ajudou a realizar. E mais, olha que interessante. O que a mãe do Pedro pode dizer? Mas eu não deixei, eu não pedi para vocês construírem nada, eu só emprestei o terreno. Fala sério, né? Pois então, olha só. Artigo 1256, parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção se fez em sua presença e sem impugnação sua. Então, olha só, gente. A mãe do Pedro emprestou o terreno, o Pedro e a Roberta começaram a construir, e aí a mãe do Pedro fingiu que não viu. Não estou vendo. E aí, quando está lá edificada aquela casa fantástica, avaliada em R$1 milhão, aí ela diz: o terreno é meu, porque, né, o Pedro e a Roberta estão se separando. Mas o terreno é meu, então a casa é minha. Claro que não. E mais, presume-se má fé na mãe do Pedro se ela agir dessa maneira. Então, voltamos ao fato de que, para o direito imobiliário, nessa situação aqui, na construção em terreno de terceiro, o que vai pesar, o que vai ser fundamental é a boa-fé ou a má-fé. Então, eu vou presumir que é de boa-fé a construção que foi realizada com o dono do terreno olhando. O terreno está vendo ali, tô botando um tijolinho em cima do outro, vai fingir que não viu e vai ter que indenizar quando terminar essa relação, quando ela pedir o terreno de volta, no comodato, né? Ela diz, encerrou, não quero mais, vai ter que indenizar. Indenizar por quanto? Os valores que foram colocados na construção e, dependendo do caso, judicialmente vai ser feito esse cálculo. Tem mais um ponto importante aqui, só para concluir esse tópico. Olha só, digamos que o terreno
da mãe do Pedro, ele é um terreno, num lugar mais simples, né? Oi, Clau, bom dia. Bom dia, Angélica, tudo bem? A Clau é aluna do curso. Digamos que o terreno da mãe do Pedro é um terreno num lugar mais simples, ali o terreno vale, sei lá, vamos botar 100 mil, tá? Mas a casa que o Pedro construiu, o Pedro e a esposa, a Roberta, vale 1 milhão. A casa ficou muito boa, vale 1 milhão. E a mãe do Pedro quer agora a casa de volta, né? O Pedro e a Roberta se separaram, o Pedro ficou do lado da mamãe, Roberta se deu mal, e a Roberta diz: bom, eu quero a minha parte, e o Pedro e a mãe não têm dinheiro para entregar para a Roberta, e nem querem, né? Olha o que a Roberta pode tirar do bolso. Ela pode tirar do bolso esse parágrafo único do artigo 1255. Se a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, olha só, Pedro e a Roberta separaram, começou a briga, a Roberta disse, beleza, me dá minha parte que eu vou embora. A mãe do Pedro, o Pedro não tem dinheiro para pagar a Roberta e não querem pagar a Roberta. No direito imobiliário, a Roberta vai dizer, então esse terreno é meu, e ela vai comprar a propriedade do terreno da mãe do Pedro, pagando o valor fixado judicialmente, se não tiver acordo. Claro, aquela história, né? Orçamentos, avaliações, e ela vai depositar o valor do terreno, vai adquirir a propriedade integral e depois vai dar a metade do Pedro para ele. Olha como o jogo pode virar rápido, né? Porque num momento a Roberta tá lá, coitadinha, ai meu Deus, e agora a gente se separou, o que eu vou fazer? E se a gente busca o viés do direito imobiliário, né? Daqui a pouco a Roberta tá com a faca e o queijo na mão, né? Se ela consegue o dinheiro para indenizar o valor do terreno, ela tá com a faca e o queijo na mão. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? É fundamental que vocês tenham, quem trabalha na área de família e quem trabalha no imobiliário, devem ter as duas visões muito próximas uma da outra. A gente tem que olhar sempre por todos os ângulos possíveis para entender o melhor caminho para o nosso cliente. Tá? Vai ter casos em que eu posso ser do direito de família, que eu não sou, mas eu posso ser do direito de família e eu posso dizer assim, não, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar, se eu estou defendendo o Pedro, eu vou buscar o direito imobiliário, talvez, ou mesmo defendendo a Roberta, eu posso buscar o direito imobiliário para fazer a divisão desses bens e depois questionar as questões de direito de família. Porque muitas vezes, no direito de família, eu não tenho nada. Se o Pedro e a Roberta não tiveram filhos, se a Roberta tem renda, não depende do Pedro para nada, o que eu tenho para discutir no direito de família? É só a divisão de bens. E se os dois construíram juntos o imóvel, se eu tenho as provas disso, eu não preciso buscar o regime de bens para questionar essa divisão. Agora tem um detalhe importante. O que a Angélica disse? Ela precisa comprovar que fez a edificação. Isso aí, Angélica, isso aí. Agora tem um detalhe importante. Olha só, quando eu fizer essa petição, quando eu buscar esse caminho, eu vou ter que deixar muito claro, mas muito claro, que eu estou questionando questionando as questões, ficou ruim, né? Que eu estou discutindo as questões patrimoniais do imóvel, que eu não estou discutindo questões de família, que eu não estou tratando do divórcio, que eu não estou falando em separação de corpos, nem nada nesse sentido. Porque se na minha petição eu deixar um resquício de discussão de divórcio, o juiz vai dizer, remeto à vara de família, e acabou o sonho de resolver rápido essa questão, tá? Porque, gente, essa petição que eu estou falando, né, questões de indenização do imóvel, eu vou dizer o seguinte nessa petição: Pedro e Roberta edificaram juntos o imóvel, né, tiveram tais despesas e tudo mais, avaliação do imóvel tal, avaliação do terreno é tal, optaram por separar-se,
sem que haja discussões sobre o divórcio, e agora ela ou ele, sei lá quem a gente está defendendo, busca a indenização pela construção do imóvel. Eu não vou falar em regime de bens, eu não vou falar de quem foi a culpa na separação, eu nem preciso comentar se eles tiveram filhos. Porque onde eu falar, onde eu trouxer qualquer ponto sobre isso, o juiz vai dizer remeta à vara de família. Tá? Então, já fica com isso na cabeça. Eu não consigo enxergar se tem pergunta. Tá? Então, já fica com isso na cabeça, porque isso vai ser fundamental para você conseguir essa via, né? Essa via de discussão. Tá? E aí, aproveitando que eu falei disso, vamos mudar um pouco a história. Pedro e a Roberta, casados, enfim, construíram um terreno da sogra, e agora eles brigaram, foi com a sogra. E se vocês acham estranho, isso é comum demais. Eu tinha um caso aqui no escritório que foi exatamente isso, tá? Eles construíram na casa da sogra, mãe dela, era a mãe dela. Eles construíram uma casa bem legal, só que o terreno, assim, ó, era ocupado só por eles, tá? A mãe tinha uma casa, assim, mais ou menos perto, uma quadra de distância. E ela tinha outro terreno, ela emprestou esse terreno para a filha, né, e para o marido da filha. Eles construíram uma casa bem legal e depois, na frente, eles construíram uma pet shop. E eles viviam bem, eles ganhavam uma boa grana com isso, fizeram um ponto ali. Em algum momento, eles brigaram com a mãe da moça. E aí a mãe da moça disse, sai do meu terreno e mais, esse terreno não é só teu, meu, esse terreno é dos teus irmãos também. E aí virou uma briga que era a filha e o marido contra a mãe e os irmãos. E a mãe aproveitou, é claro, porque além da casa edificada, né, gente, tinha o valor ali da loja, o valor do ponto. Então, eram muitos valores envolvidos, e não estou falando de coisa de 100 mil, não, tá? Era coisa grande. Tinha muita coisa envolvida ali, e a mãe, como eles brigaram, queria mais é que eles saíssem de lá. Olha só, voltamos à lógica da edificação de boa-fé, a vista do proprietário, né? As vistas da vista, sei lá, do proprietário, ou seja, a mãe dela viu a construção, a mãe dela visitava a pet shop, era óbvio. Então, não tem conversa. Mas, quando eles me procuraram, a primeira ideia que eles tiveram, e por sinal foi um advogado que sugeriu, foi que eles fizessem uso capião. E aí, vamos lá. O que eu preciso para uso capião, né? Posse mansa, pacífica, ok, eles tinham. Ânimo de dono, complicou, mas vamos lá. Exclusividade na posse, talvez. Publicidade da posse. Quando eu falo publicidade da posse, eu não estou falando só em que todo mundo saiba que eles têm posse. Eu falo também de que todos saibam que eles têm posse como donos, né? Como proprietários exclusivos, digamos assim. Então, nesse caso deles, e além disso, né, eu preciso também do descuido do proprietário registral, de um abandono, de um não se preocupar com o seu imóvel. Então, lá, eu falei para vocês que a mãe da menina morava cerca de uma quadra dali. Será que essa posse que eles tinham, que eles exerciam, ela não era uma mera tolerância? Não era um comodato? Esse é o ponto, gente. Quando se fala em uso capião nesse tipo de situação, a gente não pode esquecer que se o dono está ali, olhando, cuidando do seu terreno, cuidando do seu imóvel, eu não posso falar em uso capião. Eu não tenho como demonstrar que as pessoas que estavam edificando ali, que estavam morando ali, e que a proprietária registral ia ali toda semana tomar café e levar o pet para tomar banho, não viu, não sabia, se descuidou. É óbvio que é mera tolerância. A Cláudia disse improcedência de cara. Exato, improcedência de cara. E eu tenho analisado muitos processos de improcedência de cara, que nem disse a Cláudia, de improcedência, porque o advogado não se atenta
para esses detalhes. Então, assim, ó, botem na cabeça o seguinte: para eu ter um usucapião, eu preciso. Vamos esquecer todos esses termos que a gente sempre fala, tá? Posse mansa, pacífica, né? Vamos botar um primeiro na lista, que vai ser: eu preciso do descuido e desconhecimento do proprietário. Eu preciso que o proprietário tenha dito: tô nem aí para esse terreno. Eu preciso disso, senão eu não vou ter usucapião. Agora a gente estava analisando aqui, eu estava fazendo consultoria para uma aluna do usucapião de família, né? Olha a história. A mãe morava no térreo e deu para o filho um pedaço do imóvel. E aí, nesse dar para o filho um pedaço do imóvel, ele construiu 2 andares, né? Construiu o primeiro e o segundo andar. Então virou um prédio, né? Aí a mãe morava no térreo, esse irmão que construiu morava no segundo andar, e o terceiro andar ficou vazio, assim. Era para outra irmã morar, a irmã não foi morar. Aí, um filho que quis entrar com os capião foi morar com a mãe. Não tinha onde morar, estava ruim, enfim, ruim de dinheiro, foi morar com a mãe. A mãe adoeceu e começou a fazer tratamento em outra cidade. Como o tratamento era muito frequente, ela acabou se mudando para essa outra cidade e deixando o filho morando no imóvel. Paulo, bom dia. Deixou o filho morando no imóvel. Aí, a mãe faleceu, o irmão do segundo andar faleceu, ficou a esposa do irmão, e aí esse filho que morava no térreo com a mãe quis fazer usucapião. Tinha o descuido do proprietário registral, que era a mãe? Não. Ela só estava em outro estado fazendo tratamento de saúde. Ela não sumiu, ela não se esqueceu, ela deixou, olha o termo, deixou ele morando no imóvel. Deixou. Tem usucapião? Claro que não. Inclusive, quando vocês forem fazer uma petição de usucapião ou forem contestar, vocês vão buscar essas palavrinhas, ou evitar se vocês estão fazendo, ou buscar se vocês estão defendendo. Deixou, permitiu, emprestou, liberou, cedeu, qualquer termo desses vai matar o usucapião. Claro que não sozinho, né, gente? Mas vai matar, por quê? Porque se eu tiver esses termos, eu tenho uma permissão. Se eu tenho permissão, eu não tenho usucapião. Vou fazer um refrão disso. Tá? Então, nesses casos, não vai rolar usucapião, porque não é possível se tudo está acontecendo aos olhos do dono, certo? E aí, vamos passar para o terceiro item, que eu acho que é o mais polêmico. O que eu disse esses dias? Eu fiz um stories, eu estava contando uma história que, assim, o que eu falei? Existe, na prática, no dia a dia, existe uma proteção da mulher nos casos de divórcio para que ela permaneça no imóvel. É uma proteção cultural, é uma proteção de prática, porque ainda na nossa sociedade, em muitos casos, não sei se é a maioria, mas em muitos casos, o homem tem uma renda maior que a da mulher, o homem tem mais condições de se sustentar do que a mulher, e quando existe o divórcio, muitas vezes a mulher não tem para onde ir e o homem tem casa, né? Tem como se manter, digamos. Além disso, né, tem a Lei 14.118, óbvio que eu copiei, 2021, que dá para a mulher a prioridade tanto no registro, na regularização, quanto na manutenção da posse sobre o imóvel, né, do Minha Casa Minha Vida. É uma lei focada no Minha Casa Minha Vida, que acaba se espalhando em outras situações. Então, eu tenho, sim, uma proteção da mulher. Então, quando eu vou me separar, estou casada, e aí, vamos colocar outro item. Não tem violência, não tem ameaça, né? Não tem nenhuma situação daquelas que eu possa tomar a decisão em favor de um ou de outro. Tem apenas uma decisão de um casal que não quer mais viver junto, tá? E aí, no nosso exemplo de hoje, que é o Pedro e a Roberta, o imóvel é do Pedro.
Então, o Pedro tinha um apartamento, né, ele morava nesse apartamento, casou com a Roberta, comunhão parcial de bens, não tiveram filhos, porque a gente não quer confusão. Ficaram casados 1 ano. Vamos deixar 1 ano para nem falarmos em alguma questão de manutenção do imóvel, benfeitorias, não fizeram nada. O Pedro morava lá, a Roberta foi morar com ele. E aí chegou em julho de 2023, eles decidiram se separar. Não querem mais, não tá legal o casamento, vão separar. Aí o Pedro disse, beleza, quando é que você sai? E aí a Roberta disse, pois é, Pedro, me dá uns dias aí, eu preciso me organizar, botar minha cabeça no lugar e tal. E o Pedro disse, tá bom, fica aí uns dias então, eu vou para a casa da minha mãe, ou eu vou para outro imóvel que eu tenho, e fica aí uns dias. Aí, passaram-se 30 dias, 40 dias, 50 dias, e o Pedro diz, mas hein, quando é que você vai embora? E a Roberta diz, pois então, eu não vou embora, porque tá ruim para mim, eu não quero sair não, eu me acostumei aqui. E eu falei com o advogado disse que eu posso ir ficando, que você não me tira daqui tão cedo. Então, assim, ó, o que a gente tem aqui? Voltamos, direito de família. Vamos lá, primeiro ponto, direito de família. Eu entro com um pedido de divórcio, eu informo tudo isso, eu informo que houve a separação de fato, informo que o apartamento é do Pedro, né? É do meu cliente, e peço a desocupação liminar por conta da propriedade prévia. Sabe o que o juiz vai me dizer? Mas eu aposto com vocês, ele vai dizer que ele não vai conceder a liminar antes de escutar a Roberta. E quando a Roberta se manifestar, eu aposto também com vocês que ela vai dizer que ela não tem para onde ir, que ela não tem condições, que ela dependia do Pedro, que inclusive eles fizeram benfeitorias no imóvel e que ela só sai quando for indenizada. Essa historinha vai dar para vocês aí uns 2 anos de discussão para tirar ela do imóvel. Mas pode apostar. Esse é o direito de família. Direito imobiliário. Contou a história junto à matrícula, mostro que o Pedro é proprietário, mostro que o Pedro adquiriu esse imóvel lá em 2000, sei lá. Esclareço que a Roberta foi morar lá com a autorização do Pedro, porque eles tiveram um relacionamento que já se encerrou em julho de 2023, que não há benfeitorias, não há nada a discutir, que qualquer discussão será em outra seara, né? E eu quero a reintegração de posse com pedido liminar, porque essa posse, esse esbulho é novo. Na verdade, o Pedro, ele fez um comodato. Quando ele disse para a Roberta, pode ficar uns dias, ele fez um comodato para ela. E ele tem que notificar a Roberta de que acabou o prazo, ela tem que desocupar em tantos dias, 10 dias, 15 dias, e passado esse prazo, a posse dela passa a ser injusta. E aí, ele consegue uma liminar para desocupar o imóvel. Voltando àqueles cuidados, sem discutir nada do direito de família, sem falar em divórcio, sem falar em pensão, alimento, qualquer situação assim. Se você trouxer para sua petição, vamos ser remetidos para a vara de família. A gente precisa tratar do direito imobiliário dentro do direito imobiliário, senão a gente vai ter problema. Captou? Entendeu? Eu não vi se tem pergunta, porque agora passou. Agora já era. Se tinha pergunta, agora eu tenho que botar de novo, porque eu perdi. Tá, gente? Então, assim, ó, qual é o grande ponto? Tá? O direito de família protege bens que são os bens da dignidade da pessoa humana, da moradia, da saúde, vai proteger a criança, principalmente, o idoso, né? Eu tenho uma proteção voltada para as pessoas. No direito imobiliário, eu tenho uma proteção que é voltada para a propriedade e a posse, para o patrimônio. Justamente por isso, discussões como ela é idosa, tem criança envolvida, vão afetar minimamente o direito imobiliário. E no direito de família serão o foco de todas as atenções. Eu não estou dizendo que em todos os casos o direito imobiliário vai te salvar. Eu estou dizendo que se você é da área de família, você precisa conhecer o direito imobiliário.
para analisar em que situações você vai fazer o quê. Nesse exemplo aqui da Roberta e do Pedro, por exemplo, você pode muito bem ajuizar uma reintegração de posse para tirar a Roberta do apartamento e depois ajuizar ali uma discussão, um divórcio, para realmente realizar o divórcio e buscar alguma questão ali que tenha que ser discutida. Sei lá, vocês tinham uma aplicação financeira em nome dos dois e ela não te deu a tua parte? Pode, mas eu ajuizo em momentos diferentes, em varas diferentes, para evitar que os processos sejam reunidos. Então, a gente precisa ter um pouquinho de estratégia, um pouquinho não, um pouco de estratégia para chegar no objetivo. Porque se o meu cliente é o Pedro, o que ele quer? Rápido, resolve isso aqui, tira essa mulher do meu apartamento. Se a minha cliente é a Roberta, eu preciso saber fazer essa defesa. Eu preciso conseguir discutir isso. Né? E aí eu posso tentar levar para a vara de família. Porque se a minha cliente é a Roberta, o que me interessa? Mantê-la lá pelo máximo de tempo. Mantê-la lá. Ficou ruim, né? Pelo máximo de tempo. E talvez até discutir alguma outra coisa, se for o caso. Se o meu cliente é o Pedro, eu quero tirar a Roberta de lá o quanto antes e depois discutir alguma coisa, se for o caso, tá? Então, isso é fundamental vocês entenderem. Quando é que um ou outro vão nos ajudar. Certo, gente? Bom, agora que eu estou no YouTube, eu tenho que falar, curte, compartilha. Mas é isso. Essa live vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube também, lá nos vídeos. E na semana que vem, a gente aproveita a Black Friday, reabre as inscrições do curso regular, que é o curso de regularização de imóveis, e reabre o curso de uso capião na prática também, tá? Depois, talvez antes ainda na Black Friday, a gente reabra a adjudicação. Vamos ver se vai dar tempo, tá? E o pessoal que já é aluno vai ter desconto para fazer renovação. Então, já eu mando o link, né? Como é que vai funcionar a renovação, os descontos e tudo mais. Certo? Dúvidas, mandem lá no Instagram, vou deixar a caixinha lá, ou coloca aqui no YouTube também, e a gente vai se falando por aí. Valeu, gente. Boa semana. Tchau.